Passou o tempo e ninguém vai acreditar. De repente essa clareza pra votar na chapa que podemos confiar, sem medo de oprimir. Quero ver me dar Lula. Lula quer, Lula tá preso, babaca! Pegar o Lula, por exemplo, eu acho improvável. Não vai prender? Você acha que não vai prender? Acho que não. O Lula tá preso! Por quê? Porque não tem culpa. Tem que fazer um meia-culpa. Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade. O Lula tá preso! E vai fazer o quê? Eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele. Babaca! Babaca! Partido que não ficou definida. Lembrando que o Banco do Nordeste hoje está na conta do senador Eunício Oliveira, do MDB cearense, que não se reelegeu. De olho na herança dos votos de Ciro, Haddad já manifestou interesse em ter o pedetista a seu lado. Contudo, Ciro embarcou hoje de férias com a família para a Europa e não se pronunciou sobre a negociação de seu partido com o PT. Ou seja, não disse nem que sim, nem que não. Mas por aí vocês tirem como será uma possível vitória de Fernando Haddad. O toma lá da cá continua, divisão de ministério, loteamento de cargos, nada mudou, né? Coisas que só Ciro Gomes e Cid Gomes fazem por você. Uma delas é tirar seu nome do SPC. Quando não é do SPC, ele tira da cadeia. Estamos esperando aí essa saída da cadeia do presidente Lula, porque afinal de contas a prisão foi bem arbitrária, segundo a declaração do próprio Ciro Gomes. Mais do que isso, essas declarações têm se mantido dúbias com relação a proteger, servir e ajudar aos manifestantes da Copa do Mundo, né? Não teve nenhum preso que ele foi soltar, desses 23. Inclusive, alguns foram acusados de ser líderes desse movimento. Não só o Boulos foi acusado, como também a chamada fada da baderna, como saiu na revista Veja, que era a Sininho. A manipulação por trás da indução do judiciário para perseguir quem não é parte do seu afeto é gigantesca, mas o erro tem sido muito maior do lado da defesa, porque a população que foi perseguida por instrumentos jurídicos criados no governo Lula, enquanto o Haddad ainda era parte dele, faz com que a gente possa pensar que para alguns vai ter segurança jurídica, sequestro com seguranças privadas, e para outro é cadeia e silêncio. Ninguém fala a respeito dos perseguidos da Copa do Mundo. Mais do que isso, nenhum lado vai falar, porque os dois são grupos capitalistas tentando lutar para administrar e gerenciar os negócios da burguesia com o uso de seu Estado. Saudação. Nós somos os Anônimos. Hoje, um alerta de emergência, reunidos nós estamos para avisar sobre o grave perigo da possibilidade de um golpe militar ligado pela extrema-direita fascista que tem usado o nosso rosto. Nós somos um grupo com o objetivo de gerar e gerenciar nossa própria vida, sem a intervenção de qualquer tipo de governo em qualquer tipo de país. O grupo tem usado vários símbolos nacionalistas, defendido a bandeira brasileira, se enrolado com ela e atacado grupos de esquerda de diversos tipos, inclusive grupos comunistas, grupos anarquistas e a frente que realmente representa o ideal dos anônimos. Não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Agora, é muita resistência, né? Tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. Todo mundo se recorda que em 2013, assim como agora em 2018, houve um aumento de 20 centavos na tarifa, né? Então a gente está tentando lutar agora contra esse mesmo problema.
E não é incomum, historicamente, e é por isso que a gente vê as referências, de que organizações internacionais, e essa é a parte que eu brinco que é conspiracionista da questão, organizações internacionais se infiltrarem na revolta popular legítima e transformar essa revolta num caminho pavimentado para os seus próprios interesses. O ponto inicial é justamente essa revolta, as condições que estavam realmente piorando. Apesar de haverem ainda perspectivas da existência ali, a gente tem um problema de uma crise que começa em 2008, essa é a grande verdade, quando tem aquele boom das commodities, né? Então, as condições brasileiras, elas estiveram muito ligadas às exportações. No nosso caso, a gente exporta o básico, né, que é trigo, ferro, minério, e a tecnologia a gente só importa. Eles não permitem, por uma pressão política nacional mesmo, há várias candidaturas, mandatos e até constituições, o desenvolvimento tecnológico brasileiro ele fica refém disso. De 2008 a 2013 é uma piora nas condições de vida da população brasileira, e a população sente essas questões, certo? A questão é que é uma reclamação de que a população queria aquele mundo que no começo do governo Lula até de certa forma atingia a base da sociedade através desse repasse do dinheiro das commodities, né? Muitos economistas, inclusive de direita, se pegar os liberais ou coisas assim, tem correntes de direita, não necessariamente só eu que vou falar isso, vão falar, poxa, aquele era o momento de você pegar o dinheiro dessas vendas e investir em tecnologia dentro do Brasil. Mas eles falam como se fosse assim, o Lula não fez porque ele não quis. E não é verdade de querer ou não querer. A verdade é que o governo brasileiro e o modelo de produção do Brasil, por conta da subordinação internacional, faz o que é ordenado. E nesse ordenamento, ele seguiu a mesma cartilha, exportar e transformar o país dentro de manter essa lógica, né? Aí, de repente, o pessoal punha a máscara do V e punha a faixa na Paulista pela volta da ditadura, né? E aí vinham para cima de todo mundo que estava com a bandeira vermelha. E aí falou, não, abaixa a bandeira porque a gente falou que ninguém nos representa. Aí eles manipularam essas falas. Ninguém nos representa, então não tem partido, mas não tem o Partido Vermelho. Levanta a bandeira do Brasil. E isso é fácil de enganar o povo, né? Isso foi um movimento por trás político que estava agindo. De repente tiveram as domingueiras, né, que a gente brinca, que teve as ações de domingo, aonde o MBL rouba o nome do MPL, e eu costumo dizer que rouba até a mesma grafia, né? É tão cara de pau, porque P e B são o mesmo símbolo gráfico, né, no minúsculo. Você pega o minúsculo P e o B, ele só está de cabeça para baixo. Né? Ele só pegou o P e virou de cabeça para baixo. A gente brinca até, às vezes, a gente mesmo falando no MPL, a gente às vezes se pega quase falando do MBL, de tanto que eles jogaram isso na mídia. Ao ponto deles se descolarem totalmente do problema inicial de 2013. Hoje, qual é a relação disso com a tarifa? Nenhuma. Em 2014 para 2015, ele já começa a fazer propagandas do próprio MBL contra o MPL. Falando, vocês estão querendo aumentar o subsídio para o transporte, o que vai fazer o Estado ficar maior, inchado, aquele velho discurso liberal. Né? E aí eles não faziam essa propaganda contra, eles só deixavam rolar. Em 2014, quando o movimento surge já oficializado como movimento do MBL, o Kim Kataguiri já fazia vídeos anteriormente. Praticamente todo político esquerdista de hoje se vangloria de ter lutado contra a ditadura militar. Estufam o peito para dizer o quanto foram corajosos por terem pegado em armas e lutado pela democracia, pela liberdade. Só que tudo isso não passa de uma grande farsa. Já tinha aquele grupo todo, né, que tem uma influência de dois irmãos que tem essa ação, que são os irmãos Koss. Joining us to share that story is Michael Fox. He's the co-author of the book Latin Americans Turbulent Transitions, and he joins us now from Quito, Ecuador. Thanks for joining us, Michael. Thanks so much for having me. So, Michael, let's get right into it. Who's behind these anti-Dilma marches in Brazil? And will you please just cite specific evidence proving that we can make these sort of links? I mean, the most important thing here is what we're basically talking about, and the folks that were on the ground in August are essentially the Brazilian Tea Party, right? There's several different groups. There's the Free Brazil movement, which is a group of youth, student, kind of neoliberal activists that really champion Reagan and Margaret Thatcher ideology. There's Students for Liberty and Come to the Streets, which also have kind of funding from different sources from the Koch brothers, and even the head of Come to the Streets, I think, is the former
He receives financing from the Sturdy Foundation and is also like the head of Ambev. So it's a major corporation we're talking about here. There's Revolted Online, which is another, these are all kind of online Tea Party groups. Revolted Online is a former evangelical, and that's actually a huge connection between the United States and Brazil, the evangelical movement. And, you know, they've actually been calling for the overthrow of Dilma. And as of even recently, we're calling for military intervention if she wasn't going to step down. A senhora estava no culto agora, que é frequentadora da Universal? Sou congrego na Universal. Há muitos anos já? Já, uns 20, mais de 25 anos. Eu nem gostava do Bolsonaro, você quer saber? Aí ele tomou a facada. Quando ele tomou a facada, aí foi que eu decidi. Então eu falei, ah, já sei. É porque o diabo não quer. Já usou essa pessoa para querer tirar. Aí chamou a atenção da senhora? De mim. Isso eu sozinha. Nem cheguei no castelo, não vi ninguém. Só. E Deus, né? Me orientou. Quando foi na quinta-feira, assim, antes da eleição, é que eu vi na rádio a bancada evangélica resolveu apoiar o Bolsonaro. Nossa, eu fiquei tão feliz. Não sei, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo conduz a toda a verdade. E eu ninguém me orientou, ninguém, principalmente o pessoal de Deus. Então ninguém, foi algo assim que eu, dentro de mim, então eu sei que foi Deus que orientou. Just quickly let our viewers know, what's their motivation? Why do this? You know, obviously things in Brazil aren't good right now. You know, the economy is kind of faltering. The real compared to the dollar is increasing. It's inflating. But really, what we're talking about are 12 years of Workers' Party, you know, poverty alleviation programs, and this is the flip side of what they actually want. So they're really out against the PT. They're out against Dilma, the President Dilma. What's interesting, however, is that when these marches happen in August, they're actually much smaller than the marches that happened in March. Okay, but just give us a sense of what's motivating, like the Koch brothers, for example. Why do they want Dilma out? I mean, it's it's the same things that were happening in the United States, right? You know, we're looking at what are the, you know, they're trying to push free market policies. They're trying to push, we don't want the big government. You know, it's the same thing that we're talking about in the U.S. The folks are really talking about Brazil. These are some of the connections that are really, really strong. And on the flip side, what you had after these marches were taking place, just 4 or 5 days later, you had nearly 1 million people out in the streets in pro-government marches. That were obviously there in support of the Dilma government, in support of the democratic process, because the thing about these opposition marches, which is really kind of amazing, and amazing for a public in, say, the United States, is folks were out there with signs calling for military intervention now, or saying that literally they should have killed Dilma when, you know, she, you know, years ago when she was a student activist, you know, back in the 1960s. Like, these are really radical groups that we're talking about, and they're only a very small sector of the population. So Dilma's approval rating might be less than, say, 10%, but these groups, you can see kind of their support kind of waning. All right, let's talk about Dilma and the Workers' Party. Considering we have this corruption scandal, you just mentioned her approval ratings being quite low. What is the Workers' Party now trying to do? What sort of strategy do they have in hand to try to regain the trust of the Brazilian people? So obviously the Workers' Party, there's just to go into a little bit, this corruption scandal that's been happening for about 1.5 years. There's been several different people that have been tagged into that. Around 50 individuals that are involved in this corruption scandal, which had to do with Petrobras, which is the state-owned oil company. So obviously the government has, you know, they've got investigations going on against these things. They've taken several steps within the company to create checks and balances and to suspend some contracts with other companies, because this was basically a money laundering or not vote buying, but, you know, contract getting corruption scandal. So there have been several steps taken on that front. What is interesting, however, is the fact that the Workers' Party is one of several different parties that are actually involved in this scandal. And if you look at it, it's only about 1/5 of the members of the, or 1/5 of those people that have been tagged for their involvement in this corruption scandal are members of the Workers' Party. There's also about the same amount in the PMDB, which is the more conservative sector. And then there's also the more conservative progressive party that has the majority of the people that are actually being tagged for their involvement in this. But in the media, really, what you see
is everyone's talking about the Workers' Party. They're really trying to link Dilma, President Dilma, who hasn't been linked yet, or the former President Lula into the scandal. All right, but this scandal at the end of the day did happen, and Dilma and her party, they're suffering, their credibility suffering. But do you see, just as someone who's observing all of this, do you see what Dilma is putting in place in these investigations that are happening really getting to the heart of the matter, that these types of scandals won't be happening again in Brazil? Essentially, what structural changes need to take place in order for there to be a real policy shift in Brazil so that it's representing the interests of everyday people? I think this is actually a really important question, because we need to look at historically corruption in Brazil. You know, the Workers' Party kind of came in saying we want to eliminate corruption, and this is well before even it won on the national level. But corruption is endemic within Brazilian society, and you know, obviously some of the mistakes that were made is coming in, and then that was kind of business as usual, and they kind of joined along with that. At the same time, this is the way it's been done for a long time. Many people are talking about the need for political reform. They're talking about the need for electoral reform and several other reforms. But this is really, really deep. I mean, even the head, you know, the main presidential figure in the last round of elections with Dilma, Aécio Neves, in the PSDB party, which is the more conservative party, he was tagged for his own corruption scandal. The head of the lower house, which was the Eduardo Cunha, who's with the PMDB, and he is within the ruling coalition. He was the one who was actually leading the impeachment charges against Dilma, and then he himself was then tagged for his role also in the scandal. So all of this stuff is happening within the political system. Now, what's interesting is the fact that, again, you know, as I mentioned briefly, the media is really, really focusing just on the PT. The idea is we need to take the Workers' Party out of power, and we need to get the conservatives in after 12 years. And they're particularly trying to take down. E a partir dali, eles começam a crescer na mídia e aparecer em várias emissoras, em trabalhar na Folha e, sei lá, vão fazendo várias ações. E hoje eles são financiados pela classe média de São Paulo. Classe média, né, os trabalhadores que se acham parte da elite do mundo, que pagam para eles. Eles têm vários planos de financiamento. Isso já foi confirmado pela revista Piauí, por um tempo que eles ficaram junto deles, né? Que pagam de 50 a 5 mil reais por mês por indivíduo para poder estarem, sei lá, jantando com a MBL. Então é um fetichismo mesmo, né? Um fetichismo para se manter junto do movimento ali deles. There was an article in the Veja, which is one of the mainstream right-wing magazines as well as global. But Veja actually had a picture of Lula saying now it's his turn, and a very sad picture on the cover. This came out just a week or two before the marches in August. It really didn't have any information. It was talking about somebody who was going to come out with information, and this is the way that media is being used to kind of manipulate what's being talked about and try and really manipulate public opinion. This is happening within the lead-up. Lula just said a couple of weeks ago that he might be willing to run in 2018, and that's huge because he's so charismatic and he really has a huge following in Brazil. All right, Michael Fox joining us from Quito, Ecuador. Thank you so much for being with us. Thanks for having me. And thank you for joining us on the Real News Network. Mas anterior a isso, a gente tem os áudios que vazam do Renan, né, que é um dos coordenadores do MBL aqui de São Paulo, que ele vai falar que ele foi ajudado pelo PSDB, pelo PMDB, e aí a parte que eu acho mais emblemática e importante, que é até quase relevante para muita gente, mas eu acho importante, que é a força sindical, né? Então ele fala que os 3 órgãos financiou os movimentos do MBL, e teve aquela caminhada, assim, ridícula, né, que eles foram andando, marchando até Brasília com ônibus, né? Eles iam com ônibus, aí eles desciam do ônibus, filmavam eles andando um pedacinho, voltavam para o ônibus, dormiam reclinadamente. No dia 1º, está colocado no Facebook uma falsa greve geral que é organizada diretamente
por grupos da extrema-direita que têm por objetivo uma tentativa de golpe militar no Brasil. Os Anônimos não são uma organização ligada a nenhum tipo de partido político, mas isso não quer dizer que eles são um grupo fascista que tem o interesse de impedir a população de se organizar em qualquer tipo de atividade, nem mesmo atividades partidárias, mesmo sabendo que essas atividades partidárias estarão ligando pessoas ao Estado e ao capitalismo internacional. Yeah, exactly. Mr. Vader. They do think of you like that, though, don't they? The way they Hopefully talk they should. Our age is determined politically, I think, by those who look at the nation state as something to be overcome, and others that look at the nation state as a jewel to be polished and to be nurtured. And I think in a very basic, simplistic way, that's where we are today. Nosso objetivo é finalizar com a miséria, a pobreza em todos os locais do mundo, a qualquer tipo de custo, em prol da humanidade e de um futuro melhor. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre, tá entendendo? É assim, é a economia privada, é a moral judaico-cristã, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo, você está ligando para isso, meu Deus do céu? A gente está aqui em frente ao Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, para conversar com os fiéis sobre política. A gente quer saber em quem eles votam e como eles decidiram o voto. Entre os evangélicos, o Bolsonaro ganha com uma diferença de quase o dobro de votos com relação ao Haddad. Conheço Bolsonaro, tipo assim, tem 5 anos que meu irmão fala de Bolsonaro. Ele é militar e ele falando de Bolsonaro, ele vai se candidatar e vamos votar. E eu não sabia quem era, só ouvia falar. Eu decidi porque eu sempre fui PT, né? Mas devido às situações, às corrupções que acontecem aí, eu não sou 100% Bolsonaro, né? Mas sou 100% contra o PT, hoje, contra a Haddad. Eu entendi. Pra quem que você vai votar pra presidente nesse ano? Haddad, no 17. Bolsonaro. E antes você tava pra votar no Haddad? Não, era Bolsonaro. Bolsonaro mesmo. Decidi meu voto já desde o ano passado. Então foi antes das eleições começarem? Antes das eleições eu decidi o meu voto. O senhor já sabia que ia votar no Bolsonaro? Já sabia que ia votar no Bolsonaro. Eu decidi desde o início. Desde o início, começou as eleições, né? Eu já tinha conhecimento das ideias dele, então eu decidi que seria ele meu candidato. Uhum. E aí houve a proposta dele, que é pela família. Eu fiquei assim encantada com ele, que até na hora de votar lá em São Luís do Maranhão, que a gente é do interior ainda de São Luís, é um prazer tão grande que meu irmão falou que ele se arrepiou. No primeiro turno eu votei em outro candidato. No segundo turno jamais votaria no PT, então decidi meu voto pelo Bolsonaro. E meu pai morreu tem 25 anos, meu pai já gostava dele. Eu não Shell da Marinha. Meu pai já gostava dele e passou pro meu irmão a se gostar. A igreja diretamente ela não fala o candidato, ela fala para você analisar e ver o melhor, qual que é o melhor para no nosso caso, da nossa família, né? A nossa igreja ela não impõe no membro da igreja vota em tal candidato, não. Nós votamos em quem nós queremos. Eu mesmo sou contra isso. Falar política no altar da igreja não deve, jamais deve a política subir no altar. Isso para presidente, né? Para presidente. E para outros candidatos, deputado, governador? Deputado, eles tinham os candidatos deles. O nosso, no caso, né? Uhum. Meu candidato, se é deles, é meu também, né? Uhum. E aí, o deputado fala mais que esse deputado aqui é o deputado da igreja, vota nele? Tem essa indicação, assim? Eles dão uma sugestão, mas não obriga ninguém a votar em ninguém, né? Uhum. Meus deputados a gente sempre vota da igreja, que são cristãos, eles falam quem é, a gente vota no que se a gente quiser também, não é obrigado não. Uhum. Não é porque a gente é da igreja que eles impõem, não impõe nada. A igreja não fala porque não pode, né? Parece que não pode, assim. Os pastores não podem falar. Mas a gente já sabe, né? Todo mundo vem na porta da igreja distribuir né? Vou votar em Bolsonaro porque vou votar pela família e pela moralidade, porque feliz é o rei, é o país que tem como rei o Senhor Jesus, né? E o outro não tem nada disso. PT eu detesto. Uhum. O outro lá, o Ciro Gomes também eu não queria. Por que o Ciro não?
Porque eu acho o Ciro um pouco desbocado. Eu acho que ele é uma pessoa para ser presidente. Umas vezes eu vi ele falando na televisão. O Alckmin? O Alckmin também eu não queria. Não queria? Acho que já está muito tempo. Eu sou a favor da família. E o que eles querem, o PT quer implantar, eu não aceito. Não aceito mesmo. E foi muita corrupção. Igual esse país que nós estamos com essa violência toda, esse bandido dominando. Se não tiver um presidente, tem que ser um presidente de pulso firme. Estamos cheios de PT. Bolsonaro tem que ganhar para ele não fechar igrejas, porque o outro vai fechar as igrejas. Para salvar a nossa família, que nós estamos vivendo caos, tanto nas escolas, em qualquer lugar que você vai, nós estamos vivendo o caos da sociedade depravada. Aqui é o Lula, eu não sei o que é essa conversa. Vou votar. Vai dar tudo das Zé pra lá. Antes você via que era só vermelho, vermelho, vermelho. Aí ele viu que estava perdendo porque principalmente o pessoal cristão, não só evangélico, mas os cristãos não estavam aceitando o PT, aí eles foram e mudaram para o verde e amarelo. Mas ninguém, o brasileiro não é idiota, né? Muito menos os cristãos. E qual a opinião do senhor sobre o Haddad? Sei que ele falou que o Dilma Cedo era charlatão, né? O que você achou dessa declaração dele? Achei um absurdo, né? Absurdo o que ele fez. O que ele falou sobre o Edir Macedo, é ele e o Edir Macedo. Ele foi amigo do Edir Macedo, ele acompanhou, o Edir Macedo apoiou ele o PT na outra eleição. É normal isso aí, né? Isso é normal, porque às vezes a pessoa tá nervosa. Eu ouvi, achei um absurdo, porque Edir Macedo é da igreja Universal. O trabalho que eles fazem, igreja nenhuma faz, entendeu? Igual a eles, entendeu? Que trabalha em todos os lugares, é nas escolas, é nos presídios, é no cemitério, é na rua, é debaixo do viaduto, entendeu? Então não tem motivo. Não é verdade que ofendeu todo mundo? Não, ofendeu todo mundo. Não é? O povo fala, né? Ofendeu todos os evangélicos. Não, os evangélicos não, eu não me senti ofendido porque a briga é deles. A ideia do Edir Macedo é totalmente contra a minha ideia de pregação do evangelho. A pregação dele é uma, a nossa ideia, o nosso ritmo, o nosso credo é um pouco diferente do dele, né? Em Jesus a gente não é nada, eu não sou nada, você não é nada, então a gente tem que ter alguém que olhe pela gente, que no caso que está olhando é o Senhor Jesus, e alguém que tenha lá, que tenha fé, que seja a favor da família, que nem o Bolsonaro, na minha opinião, seja, não que ele vai resolver o problema do Brasil, porque tem muito problema, mas que ele vai pelo menos dar uma freada em muitas coisas erradas que eu vejo, não só perante a igreja evangélica, como eu já vi também, pessoas, até na igreja católica também. A gente tem tanta fé que ele vai mudar, ele é o Messias, né, mãe? Que veio... Jair Messias Bolsonaro. Ele é escolhido por Deus. Eu me arrepiei todo dia. Ele é escolhido por Deus. Quanto mais eles falam mal, quanto mais o outro lá do PT fala mal do Bolsonaro, aí é que a gente fica... Tá? Aí é que a gente quer votar nele mesmo. Entendi. Ele não vai ser o perfeito mesmo é Deus, mas eu tenho certeza que ele vai ser melhor do que o PT. Deputado pastor Marco Feliciano, do PSC. Eu sou cristão e voto em Dilma. Por que isso? Porque a mentira tem que cair por terra. Nós não estamos, primeiro, elegendo um sacerdote para o Brasil. Tem muitos pastores que vieram aqui a convite nosso, eu queria deixar isso esclarecido. Nós não estamos aqui ungindo um pastor, uma sacerdotisa, um reverendo para o Brasil. Nós estamos lutando para eleger o presidente da República. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Ainda tem pomba ainda aí, tem pomba agindo também, se liga, vigia e ora. Eu descobri que em São Paulo existe um centro de inteligência do PSDB que passa a madrugada inteira tomando uísque e fumando, imaginando qual é a próxima mentira que vão jogar na rede da internet no dia seguinte para mexer com a mente desses otários cristãos evangélicos.
Yeah, you're racist. You're a racist, you're a xenophobe, Orbán, Salvini, Trump, it's all the same. A imprensa tem fingido apoiar a população, tem manipulado os manifestos, tem trazido de volta os estúpidos, acéfalas e imbecis caras pintadas para as ruas, tem pedido para que vistamos branco, tem dito que é melhor diminuir a maioridade penal do que diminuir os lucros das grandes empresas internacionais. Este é o objetivo dos anônimos, buscar uma vida melhor e uma sociedade mais justa no mundo. Faço esse alerta para que ninguém que possa ter consciência social do que significa o dia 1º do mês que vem, na próxima segunda-feira, saia às ruas com a ideia de nacionalismo ou saia às ruas portando a cara dos anônimos, contanto que não seja ligado objetivamente ao povo. Os militares que desejam trair nossa nação de novo, igual traíram em 64, que traíram o povo que habitam, que, por favor, guardem suas armas. It's about time we're now going to be able to actually cling to God, our guns, and religion. Bibles? Too bad. Wow. Por isso, o que tem que ser olhado na vida dessas pessoas é o plano de governo, é o projeto que eles têm à nossa nação. Olá, eleitor, meu nome é Adolfo Borges e eu também estou cansado de tanta corrupção. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor, que visa tornar um Brasil melhor, através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe, com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos positivos e menos negativos. Juntos, chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número está aqui. Ei, eu tô do outro lado. Para mudar o Brasil, Adolfo Borges.